A vez que eu estive aqui, falei com vocês sobre ansiedade. E disse que o melhor remédio para a ansiedade é o hoje. Viva o hoje. Para de viver o ontem e o amanhã. Não tente viver o amanhã. Viva o hoje, o aqui e agora. A ansiedade do futuro também desgasta muito internamente. E do passado a mesma coisa. E hoje eu quero falar com vocês sobre por que o justo sofre. E o justo sofre. Você pode ter absoluta certeza disso. O justo sofre. E eu quero trazer um texto que é bem propício para o tema, porque o justo sofre, que está em Jó, Jó capítulo 1. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Nós vamos ler Jó capítulo 1, versículo 1. Por que o justo sofre? Diz assim o texto: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem pode dizer amém? Tem um versículo que está no capítulo 42, um versículo que eu gosto muito, versículo 5, que diz assim, Jó 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque coisas ruins acontecem para pessoas boas. Você já se perguntou isso? Por que o justo sofre? Porque coisas ruins acontecem para pessoas boas e coisas boas acontecem para pessoas ruins. Você já parou para refletir a respeito da vida? Já percebeu que a vida, ela não é só apenas feita de justiça, mas há muitos momentos da vida em que nós somos injustiçados e que coisas difíceis, complicadas acontecem? Já percebeu que você trabalha e a sensação que dá é que você não prospera, mas quando você olha um ímpio, parece que ele trabalha pouco e prospera muito? Por que o ímpio prospera e o justo não prospera? O que nós aprendemos é justamente o contrário, de que se Deus é todo poderoso, Ele é Senhor da nossa vida, então as coisas precisam dar certo para nós. E a grande corrida da humanidade é em busca da felicidade. A felicidade, em outras palavras, significa o seguinte: uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. Isso que é felicidade na concepção do homem, do ser humano desde sempre. Então você sempre fugirá da dor em direção ao prazer, aquilo que traz alegria, aquilo que traz felicidade, aquilo que traz sensação de bem-estar. Tanto que se tornou tema de evangelismo durante muito tempo. Quando você passava na frente de uma igreja, qual que era a placa que estava lá de fora? Pare de sofrer agora, venha, seus problemas acabaram, e etc, etc. Promessa de uma vida sem sofrimento, uma promessa que nem Deus fez. Muito pelo contrário, Jesus Cristo disse: no mundo tereis, em outras palavras, sofrimento. Então, se vocês quiserem ter uma vida justa e piedosa, vocês vão padecer por aflições, sofrimentos, disse o apóstolo Paulo. Então, a grande realidade é que o justo sofre, mas não é só o justo que sofre, o ímpio também sofre. A sensação que nos dá de que o ímpio não sofre é porque nós estamos numa sensação de sofrimento e nós estamos vendo a vida da pessoa dando certo, e aquilo é o momento da vida dela, não é a vida toda dela, e a gente tem a impressão de que o ímpio também não sofre. Não, muito pelo contrário. Sofrimento não vê classe social, grau de escolaridade, raça, religião e qualquer outro tipo de separação que você possa colocar entre a sociedade. Sofrimento vem para todos. Já dizia o sábio Salomão: o sol é para todos. Não tem jeito, gente. Sofrimento é em todo lugar. Todo lugar tem chuva, todo lugar tem sol, todo lugar tem frio. Todo lugar do planeta Terra que você quiser ir, vai ter um tipo de sofrimento. Mas esse grande paradoxo, e paradoxo significa o seguinte: quando duas verdades se opõem, ok? Duas verdades se opõem. E é interessante porque são duas verdades. Aqui na igreja tem muita gente formada em direito. Eu observei, tem bastante advogado aqui. E no direito tem uma linguagem chamada antinomia. São quando duas leis, elas são equivalentes e são contrárias. E um advogado defende uma e o outro advogado defende a outra, e o juiz fica perdido, porque realmente aquele lá tem razão e aqui também tem razão. São duas verdades, mas elas são opostas, elas batem de frente. Na Bíblia a gente vai encontrar muito paradoxo. Quer ver? Se Deus sabe todas as coisas que você vai falar antes que as palavras saiam da sua boca, então por que você vai orar?
Não é um paradoxo? Ele já sabe. Agora, por exemplo, tem aquelas pessoas, Tubal Júnior, que são calvinistas. O que elas dizem? Que você já foi escolhido, não precisa mais, não tem boca. Você já foi escolhido por Deus, o que vai para o céu, o que vai para o inferno, então não adianta. Aí eu faço a pergunta, então por que pregar? Não é um paradoxo? Realmente a Bíblia fala que nós fomos escolhidos, não fala? Nós somos escolhidos. Mas então por que eu vou pregar se Deus já nos escolheu? Então não tem por que pregar, porque são duas verdades, nós somos escolhidos e nós precisamos pregar a palavra. E aí a gente fica nesses complexos de paradoxo. Quer ver um maior de todos, na minha opinião? Como pode um Deus justo morrer como pecador? Não tem lógica. Morrer na cruz como pecador e como o pior de todos os pecadores. Até para ser sepultado praticamente foi fora dos muros de Jerusalém. E tem tamanha desonra. Como profeta isso não pode acontecer. E isso aconteceu com Cristo. Então nós vemos que a injustiça faz parte da vida e que nós estamos suscetíveis a enfrentá-las sempre, porque faz parte do viver. A vida é feita de ciclos, esses ciclos são suscetíveis. E eu estou trabalhando um livro que eu estou trabalhando com relação aos ciclos da vida. Não é o que eu vou ministrar hoje, mas eu estou aprofundando bastante a respeito do tema, onde eu começo a abordar esses ciclos. Como nós devemos saber aproveitar os momentos bons e estar preparados para os momentos difíceis. E a preparação significa algo que você se cuidou com antecedência. Preparar, o pré, é antecipar a situação ruim. Nós sabemos que existem tempos de vacas gordas e tempos de vacas magras. Nós sabemos disso, não sabemos? É um ciclo sucessivo da vida. Mas já percebeu que a gente sempre está preparado para a alegria, para o prazer, para a felicidade e nunca para o tempo de vacas magras? A gente não aceita em nossa mente que a gente vai passar por situações difíceis. Esse era Jó, alguém que estava enfrentando uma crise porque ele era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do... E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que todo aquele que é justo, que é reto, que é temente a Deus e se desvia do mal, vai vir o que sobre ele? Bênção, 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 bênção. Nunca uma calamidade, nunca uma tragédia, nunca notícias ruins como essas. Mas esse paradoxo da vida de Jó, que é o mesmo que o meu e o seu, porque nós sofremos mesmo tentando fazer as coisas certas, porque as tempestades vêm para os discípulos, mesmo eles estando em obediência, entrando no barco, atravessando o mar da Galileia, em obediência ao que Jesus falou, e no meio do caminho veio uma tempestade. Poxa, eles poderiam dizer, eu estou aqui por obediência, eu nunca teria entrado nesse barco se Jesus não mandasse. Agora que ele mandou, eu entrei, a gente vai morrer afogado. É um negócio desse, que paradoxo é esse, que é a vida. Mas Jó começa a nos responder justamente lá no finalzinho, no capítulo 42, versículo 5, que eu falei aqui. Eu te conhecia só de ouvir falar. E esse é o grande problema nosso. Nós conhecemos a Deus de ouvir falar, não pelas nossas próprias experiências. A geração da igreja que nós temos hoje é uma geração que ouviu falar de Deus. As pessoas estão na igreja porque ouviu falar. Elas estão sendo dizimistas porque elas ouviram falar dos benefícios. Elas ofertam porque elas ouviram falar do benefício. Elas trazem seus filhos na igreja porque elas ouviram falar que é a melhor coisa. E sabe, às vezes nem tudo que nós ouvimos falar representa a realidade. Nem tudo que nós ouvimos falar será exatamente como nós ouvimos falar. A quantidade de pessoas que estão desviadas da igreja é a mesma que está na igreja. A mesmíssima. E por incrível que pareça, já está tendo uma pesquisa, está dizendo-se por aí que durante a pandemia muitas pessoas estão se desviando. E sabe qual é o motivo? Sofrimento. Eles vieram para a igreja porque ouviram falar de um Deus que, se eles viessem para a igreja, eliminaria todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Eles iam parar de sofrer. E aí o que veio? Veio uma pandemia para poder testar a fé dessas pessoas, e elas viram o sofrimento, e elas disseram assim, opa, não foi essa a proposta que eu aceitei, estou tirando o meu time de campo. Não foi isso que eu busquei, se for para sofrer assim eu não quero. Uma vez eu me lembro de um pastor que pregou uma mensagem parecida com essa,
E aí, ao final do culto, a irmã falou assim: pastor, eu quero pedir para o senhor a liberação da igreja, porque eu não quero mais ficar na igreja. Por quê? Depois dessa mensagem sua, eu prefiro não ficar. Por quê, irmã? Porque, pastor, se eu viesse para a igreja para sofrer, eu ficava lá no mundo mesmo. Então, já que tem que sofrer, eu vou sofrer lá. Conheceu a Deus de ouvir? Exatamente. E a geração que Deus quer levantar não é uma geração que conhece a Deus de ouvir falar, mas é uma geração que conhece a Deus de ver. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei realmente como é a vida. Agora eu sei realmente como é o Senhor. E sabe, irmãos, para completar o sofrimento de Jó, ainda tem 3 amigos e a esposa que também não compreendem a vida, porque também ouviram falar que a fé, que Deus, que a justiça de Deus acontece de uma forma e ela estava acontecendo de outra. Então eles vieram e falavam assim: Jó, você está sofrendo porque você deve ter pecado. Você cometeu algum erro, está encoberto esse pecado, você deve ter traído sua esposa, você deve ter blasfemado contra Deus. Não é possível alguém que era o exemplo entre nós estar sofrendo como você está sofrendo. Você fez alguma coisa de errado. E Jó ficava se defendendo: eu não fiz nada de errado, podem ter certeza, eu fiz tudo certinho, eu procurei fazer como reza a cartilha, como está escrito no manual, fiz tudo certinho. Eu também não entendo porque eu estou passando pelo sofrimento que eu estou passando. Eu não estou entendendo porque eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, porque eu perdi os meus filhos, porque eu perdi os animais, porque eu era um homem próspero e agora eu sou um homem que está sem prosperidade. Eu tinha saúde, agora eu tenho doença. Eu também não estou entendendo porque coisas ruins acontecem na minha vida. Então eles entraram num espírito de acusação e começaram a se autoacusar. E Jó começou a se autoacusar com a sua esposa, e seus amigos começaram a fazer a mesma coisa com ele. Porque não é assim quando as coisas dão errado na sua vida. Qual que é a primeira coisa que você pergunta? Onde eu errei? Depois disso você vai entender o valor da obediência. E antes disso, tudo que você vivia não passava de um pragmatismo, de alguma coisa que você ouviu falar. Hoje você obedece não porque você ouviu falar, não porque você acha que é assim que tem que ser. Hoje você obedece por amor ao Deus que você aprendeu a conhecer. E como é que você conhece a Deus? Principalmente no sofrimento. Você vê Deus suprindo suas necessidades. Você vê Deus te mantendo em pé, ainda que Satanás esteja rodeando você. Você vê o Senhor dizendo para Satanás: não tire a vida dessa pessoa, não toque nela para tirar a vida dela, porque essa pessoa diante de mim é justa, reta, e eu vou provar que ela me serve não pelos bens que eu dou para ela. Eu vou provar que ela é fiel a mim, porque ela entendeu o meu amor, ela entendeu a minha misericórdia e a minha fidelidade. E você vai ver que Jó não vai pecar, e ele vai ver também que você não vai pecar, porque você não serve a Deus por causa das coisas que Ele tem te dado. Você serve a Deus por quem Ele é. E se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se não se abrir, também continua sendo Deus na sua vida. Quem crê nisso aqui nessa noite, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é Deus. Agora, o interessante é que o sofrimento vai trabalhar na vida de Jó no ponto fraco. E é interessante isso, Satanás é especialista em descobrir o ponto fraco do ser humano. Quando Deus disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Jó olha para Deus e diz assim: claro, o Senhor dá tudo para ele, tira dele o que o Senhor tem dado e vai ver se na sua face ele não vai te negar. Na sua cara ele vai blasfemar contra você. Ele te serve pelo que o Senhor faz para ele. Ele te serve pelo que o Senhor dá para ele. No dia que o Senhor tirar qualquer coisinha da vida dele, ele vai revelar a verdadeira identidade dele. Aí o Senhor vai ver que Jó não tem nada de justo, não tem nada de íntegro, não tem nada de reto e que teme a Deus coisa nenhuma. Ele está ali por causa dos bens. O Senhor tem feito ele prosperar, o Senhor tem livrado ele do mal, o Senhor tem guardado ele, o Senhor tem protegido, tem abençoado a família dele, tem aumentado a propriedade dele, tem dado prosperidade para ele. Aí até eu servi o Senhor. É mais ou menos assim que Satanás está dizendo. Agora, tira para ver se ele não vai fazer isso. E sabe, irmãos, quando você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver Jó dizendo a respeito do medo dele. Olha só no capítulo 1, no versículo 5 que está escrito. Está escrito assim, ó: no decorrer do turno de dias dos seus banquetes, Jó chamava todos os seus filhos e os santificava. Levanta-se,
levanta-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E assim fazia Jó continuamente. E olha só, ele tinha um medo no coração dos seus filhos blasfemarem contra Deus, e ele temia que o que acabou acontecendo realmente acontecesse. Olha só, o capítulo 3, e eu gostaria que você colocasse até no telão, por gentileza, minha guerreirinha. O capítulo 3, versículo 25, se você tiver com a Bíblia aí também, Jó 3:5, preste atenção aqui no versículo 25 e no versículo 26, como isso é elucidador para nós, para a nossa vida, para você entender o momento que você está vivendo hoje. Para você saber o momento que você está passando agora, tem tudo a ver com Jó. Você diz assim: Jó foi provado, Jó é um homem de paciência, mas você também é provado, e você precisa ser aprovado. E às vezes a gente olha a vida de Jó e vê a experiência dele e quer servir a Deus de ouvir falar. Não, você também está tendo as suas experiências com Deus. Olha só o que diz o texto, diz assim no versículo 25: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Está igual a minha versão, olha. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. No versículo 26, mas o 25 começa fantástico. Diz assim: aquilo que eu temo, e no original está no passado, aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu mais tinha medo veio sobre mim. Aquilo que eu, tanto tempo, quando eu estava ali servindo a Deus, com justiça, com integridade, com retidão, desviando do mal, eu tinha um medo no meu coração. O meu medo é que acontecesse o que está acontecendo. E o 26 diz o que é que ele tinha medo que acontecesse. Está no 26. Presta atenção no 26. Olha lá. Olha o que ele tinha medo. De que ele não teria descanso, nem sossego, nem repouso. E que viesse sobre ele o quê? Grande. Exatamente. Se eu puder resumir uma palavra, pastor Lincoln, do que Jó tinha medo, eu resumo nessa palavra aqui: Jó tinha medo de perder. Você está acompanhando uma pessoa maravilhosa aí do seu lado? Diga para ela: você tem medo de perder? Você pode não gostar de perder, é diferente de ter medo. Você pode saber que esse vírus é perigoso. Ter medo é outra história. Saber que é perigoso é questão de ser racional, é inteligência. É perigoso, eu tenho que tomar os cuidados. Ter medo é irracional. Deus não está nisso. Onde está o amor perfeito, não tem medo. Eu posso saber que se eu atravessar o rio Cuiabá nadando, eu posso me afogar. Isso é racional. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho medo. Eu não vou fazer porque eu sou inteligente. Agora, medo eu não tenho. Eu não posso ser controlado pelo medo. Apesar de Jó ser um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, ele tinha um ponto fraco que Satanás descobriu. E o diabo anda o nosso como um leão rugindo, buscando a quem possa. Já viu como o leão faz? Já viu na jaula que ele tenta, quem passa perto da jaula, ele joga a pata assim e tenta trazer? Não é que ele vai entrar, ele traz para o lado dele. Então, olha só, ele traz através do medo. Medo dita comportamento. Quer ver quando você vai educar seus filhos? Se você mexer nessa lata de leite condensado, você vai levar uma surra. Olha o leite condensado, irmão. Ele vai mexer? Vai mexer? Por quê? Porque pelo medo. Você não ensinou a ele o porquê não mexer. Você não deu a ele inteligência. Você colocou nele medo. Se eu sou pastor e digo para você: você precisa dizimar, senão o diabo vai matar você. Eu não ensinei para você o valor do dízimo. Eu coloquei um medo em você, porque é mais fácil ensinar através do medo, porque é menos pedagógico, dá menos trabalho, do que eu pegar e ensinar você o porquê. Por quê? Por causa disso. Lê aqui comigo o texto, vamos ler aqui e tal. Dá trabalho. E a gente quer fugir das coisas que dão trabalho. Lembra que eu disse no começo? A gente quer fugir daquilo que traz sofrimento. A gente quer ir em direção ao que dá prazer.
Ok? Então, o que está acontecendo com Jó? Presta atenção, ele teve medo, e o que ele teve medo aconteceu. E o que aconteceu? Está no versículo 26, e está escrito lá, de ele perder o quê? O próprio texto está dizendo aí, ele tinha medo de perder, coloca o 26 para mim, minha guerreira amada. Ele tinha medo de perder o quê? Descanso, está no 26 aí, né? Sossego, repouso, 3:26. Olha lá. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, mas somente inquietação. Deixa eu trabalhar com você rapidinho isso aqui para você ver como isso tem tudo a ver com você, tá bom? Primeira coisa que ele tinha medo de perder. A palavra ali está como paz, que no hebraico aqui está como descanso. É a palavra shalá, que é descanso. Você sabe o que é descanso? Essa palavra shalá não é shabá, o descanso do sétimo dia. Não, é shalá. Shalá significa medo de parar de prosperar. O descanso aqui significa prosperidade. Ele tinha medo de perder seus bens materiais. Ele tinha medo de parar de prosperar. Ele tinha medo de não ganhar dinheiro, de não fazer com que seus animais se multiplicassem, de ver a sua despensa vazia. Ele tinha medo no que diz respeito a sustento. Ele tinha medo no que diz respeito a finanças. Esse era o grande medo dele. Então, por que ele fazia sacrifícios? Por que ele orava? Porque ele era um homem muito rico. Então ele falava assim, eu tenho medo de perder minha riqueza, então eu vou orar a Deus, eu vou sacrificar, eu vou oferecer holocausto para eu não perder o que eu tenho. Então essa palavra shalá, que significa descanso, ou na verdade significa prosperar, estar sossegado ali, é sossego daquele mesmo homem ímpio que Jesus fala, louco, logo te pediram a sua alma, porque o cara disse o quê? Eu tenho sossego, estou tranquilo, prosperei, estou rico, agora eu vou viver minha vida. Veja aqui, no capítulo 1, versículo 10, Satanás diz assim, acaso não cercasses ele de bens, ou melhor, no plural, né? E não só ele, mas também a sua casa, e tudo o que ele tem, a obra das suas mãos, abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Está falando de prosperidade material, financeira. Quem crê que você foi chamado por Deus para prosperar? Quem crê? Eu creio. Eu creio que Deus quer que você prospere. Eu creio que Deus quer que onde você coloque as suas mãos, você possa prosperar em tudo que você fizer. Eu creio que Deus quer que você tenha um emprego melhor, um salário melhor. Eu creio, são coisas que nós não devemos desistir de buscar. Nós temos que buscar sempre, mas nós temos que entender uma coisa. Nunca isso pode estar acima de buscar a presença de Deus, porque vai parecer interesse. Vai parecer que você busca a Deus por causa de prosperar, e não que você prospera porque você busca a Deus. Prosperar se trata então de uma consequência e não do motivo principal. Eu não venho à igreja porque eu quero prosperar, eu venho à igreja porque eu quero buscar a Deus, porque eu quero adorar a Deus. Eu não estou arrancando os meus cabelos nessa pandemia porque eu não estou conseguindo ter o dinheiro que eu precisava, porque eu sei que o meu Deus é o Deus do meu sustento. Da mesma forma que Ele me sustentava sem pandemia, Ele me sustenta com pandemia. Não tem dificuldade para Deus me sustentar em tempos assim. Eu posso nesse momento não estar com a mesma prosperidade que eu estava antes, mas eu preciso entender que eu estou na dependência do Todo-Poderoso, e o medo não vai me dominar. Eu não posso me deixar ser levado pelo sofrimento. Eu sou guiado e eu ando sempre de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então é o que ele está dizendo, exatamente isso. Não retroceda da sua fé, porque em algum momento da sua vida você não está sentindo que você está prosperando. Não é porque você não está prosperando hoje que não significa que você não vai prosperar amanhã. Lembre-se, é tempos de vacas magras, mas está chegando o tempo de vacas gordas na sua vida, e a sua fé tem que ser a mesma. Você não serve a Deus pelo que Ele dá, você serve a Deus por quem Ele é, e você sabe que Ele é fiel na tua vida para suprir, e você também sabe que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e que Deus vai trazer sobre a sua vida bênção dobrada.
recuperada. Tudo aquilo que foi perdido, Deus vai multiplicar na tua vida de tal modo que você nem vai lembrar mais do passado. Serão tantas bênçãos que virão na tua vida, porque você sabe que Ele é fiel, independente do tempo, da circunstância e das suas falhas. Ele é fiel sobre a sua vida. Será que você pode dizer: Ele é fiel sobre mim? Nesse tempo, Deus está provando a sua fé. E está provando a sua fé em áreas que você mais tem medo. Quem está pegando? 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 Porque o diabo está diante do Senhor acusando. Não é assim que disse Apocalipse capítulo 12? Isso aí, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que de dia e de noite acusava os santos diante do Senhor. Ele acusa de dia e de noite. Ele está dizendo: está vendo fulana? Está vendo ciclano? Então, olha lá, ele só é dizimista quando está sobrando. Está vendo? Ele só vai no culto quando as coisas estão ruins ou quando estão boas. Está vendo? Lá, Deus aí, ó, diz que é fiel ao Senhor. É fiel coisa nenhuma. Tira dele tal situação para você ver. Vai lá e fecha a porta em uma área lá financeira para você ver se ele não vai amanhã amanhecer de cara fechada. Parece que foi batizado no limão com pimenta e vinagre. Vai amanhecer de mau humor. Já não quer saber de orar, já não quer saber de ler a Bíblia. E olha só o que eu vou dizer para você, meu irmão: não importa as circunstâncias, eu te adorarei. Não importa as circunstâncias. Se Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem crê nisso aí, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele merece a honra e a glória. A honra, a glória e o louvor. É lógico que Ele é fiel, Senhor. O Senhor cerca Ele de bens. Tudo que o Senhor faz, olha o tanto que o Senhor faz Ele prosperar. Tira dele para ver. Só um tempinho, não precisa ser a vida toda não. Só um período da vida dele, um pequeno período da vida dele. Vai lá e toca nas finanças para você ver. Mexe no bolso dele para você ver se a fidelidade vai permanecer, se ele vai continuar sendo justo, se ele vai continuar sendo reto, se ele vai continuar sendo íntegro, se ele vai continuar temendo ao Senhor. Quero ver, ele vai blasfemar contra ti. Temer nada, ele vai blasfemar, ele vai falar na sua cara que você abandonou, que você se esqueceu, que você não é um Deus de amor, que você não é um Deus de misericórdia, que o Senhor não é nada disso. Mas a palavra diz que em todas essas coisas não se achou iniquidade nos lábios de Jó. Em todas essas coisas Jó não pecou contra Deus. Ele sempre respondeu. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra, e sabe o que ele fez? Adorou. Você está lá dentro da sua casa, nesses dias de pandemia, sem poder trabalhar, sem poder produzir, sem poder multiplicar os seus bens, e você está vendo aquela pressão vindo sobre você, e se você deixar, o diabo penetra a proteção que Deus colocou ao seu redor, do seu coração. Ele entra e começa a colocar coisas na sua cabeça. É só você bobear. Satanás está com as setas dele miradas, assim, tentando infiltrar. Mas sabe o que Jó fez para se proteger? Ele foi lá, rasgou as suas roupas, rapou a sua cabeça. Não estou pedindo para você fazer isso. Mas o que ele fez, que é muito interessante, é que ele se prostrou e ele Porque quando vem um pensamento como esse dentro da sua casa ou dentro do carro que você está dirigindo, sabe o que você faz? Coloca um louvor. Irmãos, isso aí é para envergonhar Satanás mais uma vez. Ele vai ser envergonhado na sua vida. Satanás vai ser envergonhado mais uma vez na sua vida. Porque nesses momentos de dificuldade, vai lá e coloca um louvor. Vai lá, pega a Bíblia e começa a ler para você ver. Você começa a se cercar mais ainda de Deus. Você está mais protegido por Deus. E quanto mais o inimigo tenta vir por um caminho, por 7, ele vai sair correndo da sua presença. Porque quem está contigo é maior do que quem está com ele. Aleluia! Aí Deus só dá aquela risada para Satanás e diz assim, aí ó. Você não falou que ela ia blasfemar? Você não falou que ela ia me xingar? Você não falou que ela ia me renunciar? Que ele ia fazer isso? Aí ó, tá me adorando lá. E aí você começa a adorar ao Senhor. Aí você começa a dizer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
O quê? Oh, aleluia. É isso que Deus espera de nós. Porque onde que o inimigo quer tocar na gente? Não, onde a gente mais tem medo. E quem é que não tem medo de faltar o leite para a criança? O alimento na mesa? A despensa está vazia? Só que Mateus 6, Jesus Cristo dizendo sobre a solicitude da vida, ele diz assim que vocês não devem estar ansiosos. Nós não devemos por coisa nenhuma, nem pelo que nós devemos beber, comer ou vestir. Porque o vosso Pai que está nos céus vos dará o sustento dessas três coisas, e ainda todas as outras coisas vos serão, além desses três, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que ele faz com a natureza? Os pássaros, os lírios nos vales, nem trabalham, mas Deus os sustenta. Então nosso sustento vem do Senhor. Nós não devemos temer, principalmente por saber que o nosso inimigo, ele está à espreita para poder pegar os nossos pontos fracos, para poder fazer com que cada um de nós passamos a negar ou a blasfemar a Deus e a nossa fé. E quem sabe você ouviu falar de Deus e por isso você está aqui hoje. Agora o que você precisa entender é que esse momento da sua vida é o melhor momento para você ter a experiência que você precisa, para que a sua fé não seja apenas baseada em testemunhos dos outros, mas também seja baseada através das suas experiências. Cada dificuldade, coloque isso no teu coração, cada dificuldade, cada crise, cada momento difícil da sua vida é a grande oportunidade para Deus entrar em cena, para poder mudar a sua história, abençoar a sua vida. Em todas as vezes que vier as crises, nada mais é do que a chance de Deus surgir no cenário da sua vida para poder abençoar você com todas as bênçãos dos céus, aleluia. Olha só a segunda coisa, eu quero seguir rápido agora para nós encerrarmos. A segunda coisa diz assim, ó, que ele queria sossego. E a palavra sossego no hebraico é shakat. E shakat significa estar inativo. Estar inativo. Estar inativo é como se fosse assim, olha, eu só quero a minha aposentadoria. Eu quero só descansar. Sabe o que eu quero? Tem uns jovens aí, deixa eles trabalharem. Já vou passar aqui as empresas, vou passar tudo para os meus filhos, para o pessoal aí. Eu já estou com idade avançada, eu não quero mais nem saber dessas coisas. Muita gente lembra de que Deus fez o chamado de Abraão com 75 anos. Quem se lembra disso? 75 anos, ele estava pensando na aposentadoria, Deus chama ele para um novo ciclo. Mas se esquece que Moisés foi com mais de 80. Então, a maioria das pessoas que Deus chamou e que escreveram o seu nome na história, estavam em idade avançada, estavam no momento em que eles estavam pensando em apenas aposentar, sossegar, estar inativo. E a inatividade revela um medo. O medo de que somos ou não usados por Deus ainda. Porque a inatividade é algo que nós não estamos preparados. Não, a gente não se prepara para a inatividade. Todas as vezes que você entra na inatividade, entenda, você não está entrando porque você se preparou para ela. Você está entrando porque você tem medo de não servir mais. Porque chega um momento da nossa vida que a impressão que passa é que nós não servimos mais. Estamos velhos demais, ultrapassados demais para poder ser usados por Deus. E aí a gente começa a perceber que a impressão que dá é que até a sociedade já não vê mais em nós a utilidade. Veja as pessoas da terceira idade, se elas tentarem arrumar emprego, parece que o mercado de trabalho fechou as portas. Então, estar inativo não se trata de uma preparação, se trata de um medo de não servir mais. E aí, por causa disso, esse mesmo retrato vem para a igreja, vem para a obra do Senhor, onde a gente pensa que na obra do Senhor tem aposentadoria. Existe a jubilação, uma espécie de aposentadoria, mas na aposentadoria você nunca para de pregar o evangelho, nunca. Agora, nós nos estacionamos e nos tornamos inativos, que é a improdutividade. Por quê? Porque a gente tem medo das pessoas não nos aceitarem mais. Então a gente já de cara se autodeclara inativo. Aí você chega no pastor e diz assim: pastor, eu vim aqui para a igreja, eu quero ficar sentado aqui no banco, não quero fazer nada. Inatividade.
Jó tinha medo de não ser mais útil. Jó tinha medo de não ter mais serventia, de que a sua vida já não teria mais o mesmo valor do que na sua juventude. Porque você que está com uma idade um pouquinho mais avançada vai entender muito bem o que eu estou dizendo para você. Você lembra que todo mundo te ligava para fazer as coisas? Vamos sair ali, vamos no churrasco? Hoje ninguém liga mais, a não ser se tiver alguém, uma criança para você cuidar, é ou não é? Senão o pessoal não liga não. Só que isso está acontecendo também com quem? Com os jovens. Cada dia mais inativos, improdutivos, infrutíferos, estacionados. Não, eu vou para a igreja, eu vou sentar no banco, para mim tá bom. Medo de ser usado. Pensa que não tem capacidade, pensa que não tem dons, pensa que Deus vai usar você como? Você não sabe pregar, você não sabe cantar. Mas me diz uma coisa, quem é que nasceu sabendo pregar? Quem é que nasceu sabendo cantar? Quem é que nasceu sabendo tocar? Ninguém. Então essa inatividade, ou essa improdutividade, essa paralisia que muitas vezes nós vivemos, esconde um medo. O medo da nossa incapacidade de conseguir fazer. Por que você não vai fazer o seu vestibular? Ah, eu não quero, eu não gosto. Mentira, está com medo de não passar. Agora, quem é aprovado no vestibular, nasceu sabendo as matérias ou teve que ralar? Teve que estudar? Teve que correr atrás? Só que a preguicite aguda não deixa. Então é mais fácil nos escondermos através ou atrás de uma desculpa para esconder o verdadeiro medo que está dentro do nosso coração. De quê? De que aquela pessoa que está fazendo vestibular é mais inteligente que eu. De que aquele irmão da igreja canta melhor que eu. Que aquele outro toca melhor que eu, prega melhor que eu. E assim vai. E a gente começa a entrar no estado de auto-inatividade, onde a gente tem medo de se expor. E a gente se esconde. Olha o que Jó fazia. Jó sabia que tinha festa dos filhos, das filhas. Eram vários dias. Ele ficava só na retaguarda. Quando terminava a festa, ele entrava em cena. Ele escondidinho, só ele ia lá oferecer o holocausto para os seus filhos. Ele ficava fora da festa. Ele ficava fora do melhor momento. E ele só nos bastidores, trabalhando por baixo dos bastidores. E ele pensava assim, tá bom a minha vida assim. Ah, tá boa demais. Para que eu quero coisa melhor do que essa? Hoje eu sou uma pessoa estável. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho meu cartão de crédito. Eu já trabalhei bastante. Está na hora desses jovens começar a trabalhar, pastor Lincoln. Não tem nem lógica eu ter que sair aqui no sábado para vir aqui fazer feijoada. Ô pastor, coloca esse jovem para trabalhar. Esse negócio de, não, peraí, eu vou ter que vir limpar o chão da igreja. Eu, a essa altura do campeonato, onde eu já conquistei tudo, onde eu já fiz tudo o que eu deveria fazer. A gente se coloca no estado de infrutibilidade, de inatividade, onde a gente pensa que Deus parece que não quer mais usar a gente por causa das nossas inabilidades, das nossas incapacidades. Só que Deus não falou nada. Quem está falando é a gente mesmo. Nós falamos com a gente fala um com o outro. Você já percebeu que você fala com você? Sabia que é maluco aquele que não fala consigo mesmo? Você conversa com você. E aí o que acontece? Você nesses diálogos que você conversa consigo, o que você diz? Você diz assim, eu não presto mesmo, né? Eu não sirvo, não, para mim tá bom. E nessa inatividade, Jó estava vivendo, sabe o quê? Aquela vida assim, já conquistei tudo o que tinha que conquistar, para mim tá bom, só fazer essas coisas aqui de madrugada, oferecer o holocausto, uma vez aí, a cada vez que eles fazem festa, tá bom demais, a minha vida tá legal assim. Teve uma canção, que eu tem um tipo de música que eu não sou muito fã, mas dessa aqui eu acabei até me rendendo. O cara diz assim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Já ouviu essa? Volte para, não sei o resto. Essa aí. Quem mandou largar a rede?
Exatamente. Pergunta para a pessoa aí, quem mandou você parar? Fala para ela, quem mandou você parar? Não, pergunta aí, gente, está com medo. Fala, quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Então Jó, ele tinha um medo, o medo do sossego dele acabar, da inatividade dele acabar, o medo de Deus ter que chamar ele para fazer alguma coisa. Essa altura do campeonato, Deus me fazia uma prova. Vamos lá, convenhamos, né? Vai provar o jovem. Você quer me provar? Eu gosto quando Abraão, no final da sua vida, Deus diz assim: e pôs Deus Abraão à prova mais uma vez, e disse: pega o teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas, e leva para sacrificar. Eu fico imaginando Abraão dizendo assim: Deus, espera aí, você já me provou assim, me provou assado, me provou frito, me provou cozido, já me provou de todas as formas. Ainda tem mais uma prova ainda no final da minha vida. O Senhor me chamou, estava com 75, me deu o filho, estava com 100. Meu filho já está jovem, rapaz, já devia estar com o quê? Mais de 130 anos, Abraão. E eu tenho que ser provado mais uma vez. Não está bom para o Senhor saber que lá atrás eu dei os testemunhos que deveria ter dado? Seja profeta na vida dessa pessoa. Não é chavão não, só seja profeta na vida dela. Só seja profeta na vida dela. Diga assim: não é hora da aposentadoria. Pode falar para ela: não é hora da aposentadoria. Fala assim: Deus quer te usar mais uma vez. Fale para ela: Deus quer te usar mais uma vez. Você sabe o que Deus quer? Deus quer te dar mais experiências. Só que as experiências que Deus tem para nos dar, dá medo. Dá ou não dá, gente? Entra no barco, atravessa o mar. Se eu sou seus discípulos, já ficam assim: que vem nesse negócio? Aí o texto termina dizendo como? E Jesus havia ordenado eles entrar no barco, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, dos peixes. Antes, o seu coração estava endurecido. Foi prova. Foi experiência. Entrar no barco ali significava experiência. E a gente tem medo das experiências que Deus quer dar para a gente. Olha só, eu me pegava orando assim: Senhor, eu quero ser como Moisés, eu quero abrir o mar, eu quero ser como Josué, orar e o sol parar. Senhor, eu quero ser como Samuel, eu quero ser como Elias, que vai orar e o fogo vai cair do céu. Eu quero ser como Davi, que vai vencer exércitos. E quem já não fez uma oração como essa? Como eu gostaria de estar com o Senhor naquele dia em que o Senhor andou sobre as águas. A gente só lembra do que ele andou sobre as águas. A gente se esqueceu da tempestade, não é? A gente se lembra que Moisés abriu o mar vermelho, mas a gente se esqueceu que o faraó estava perseguindo ele, não é? É ou não é? A gente lembra que a gente orou para o fogo cair do céu, mas se esqueceu que tinha 850 profetas querendo te matar ali e uma rainha doida querendo acabar com a sua vida, né? Perseguição total. A gente lembra da parte boa. E aí sabe o que acontece? Vem as dificuldades nas provas. Jó sabia disso. E sabe o que Jó tinha medo? Ele tinha medo de sair da aposentadoria com Deus, da inatividade. Ele pensou assim: alcancei tudo o que eu tinha para alcançar, aqui tá bom, não quero mais nada, tá bom. E Deus estava dizendo para ele: opa, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ei, enquanto você viver, meu filho, você vai ter experiência comigo. Enquanto você viver, a gente vai viver um relacionamento íntimo. E cada dia mais eu vou quebrar todas as barreiras que impedem eu e você de estarmos em intimidade. E sabe o que Deus vem sobre a sua vida? Vem para quebrar todas essas barreiras. Não vem para querer matar você, mas vem querer para te aproximar, para que você realmente saiba quem Ele é. Não de ouvir falar, mas de experiência pessoal. Para com esse negócio de ser irmão 6 horas. Ei, a Bíblia fala que você tem que orar, e você tem que pedir oração e compartilhar suas necessidades com os santos. Compartilhar, não é dar para os outros carregar sozinho para você. Irmão, ora por mim aí, oro. Irmão, entra no jejum por mim aí, entra. Enquanto o irmão está jejuando por você, você está lá. Aí você fala assim: tem um monte de gente que está orando por mim, pastor. Tem um monte de gente que está orando por mim. Mas você mesmo, nem você ora por você. Terceirizou, vivendo de testemunho alheio. E sabe o que Deus está dizendo? Olha, fulano é usado, e eu uso ele mesmo, mas não vou usar dessa vez. Tem que ser eu e você. Tem que ser eu e você. Eu vou colocar um sono profundo nesse ciclano para ele não acordar 3 horas da manhã. E vou tirar o seu. Você não está entendendo. Não é com ele que eu quero falar, é com você.
Sai dessa inatividade. Você foi chamado para dar fruto e o vosso fruto permanecer para sempre. Você é árvore frutífera, plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa. E você é uma pessoa bem-aventurada, porque você teme a Deus, aleluia. A terceira coisa e última coisa aqui para a gente encerrar, ele tinha medo de perder o repouso, e no grego significa nuvak ou nuak. Repouso significa estabilidade, raízes, ó, está furado no lugar, cravado no lugar. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, arranca as suas raízes daí, que eu vou plantar você em outro lugar, e nesse lugar que eu vou plantar você, lá você será frutífero. Lá você será frutífero. A questão é, nós estamos preparados para o chamado? Nós estamos preparados quando Deus nos chamar para uma missão? Isso vai desde o pequeno ao grande. Pastor, eu canto na igreja, mas Deus está chamando para limpar o chão da igreja. Um exemplo simples. Poderia dizer coisas maiores. Pastor, estou fazendo faculdade de medicina, estou terminando, mas eu estou sentindo que o que Deus quer de mim é outra coisa. E eu te pergunto, Ele te chamou? Sim. Você vai? Raízes. Arranca suas raízes. Então, ele estava dizendo repouso, o seguinte: eu estou bem estabelecido aqui. Esse lugar aqui, eu estou estabelecido, eu vou aposentar aqui, eu vou morrer aqui, aqui é o lugar. Só que Deus abençoa Jó depois da prova, quantas vezes mais? O dobro. Assim que está dizendo o texto. Deus abençoou ele o dobro. E olha só, significava que se ele tinha uma casa, agora ele tem? Se ele tinha uma quantidade de animais, agora ele tem duas? Se ele tem 2 filhos, agora tem? Exatamente, está sempre multiplicando. Se ele tem uma esposa, agora ele tem? Uma ainda, tá, irmão? Uma só. Isso aí não mudou, tá? É que Deus não tinha tirado a esposa. Todas as outras coisas foram tiradas, menos a esposa e a vida. E os amigos, né? E os 3 amigos acusadores. Mas a esposa não foi tirada, é verdade. Então, sabe o que significa raízes? Estruturas. Raízes significa aquela coisa assim, abalar as estruturas. Deus diz assim: ainda mais uma vez eu abalarei todas as coisas que são abaláveis, para aquelas que não são abaláveis, ou seja, que são inabaláveis, permaneçam. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu vou sacudir o pé da figueira, só vai cair o fruto ruim, só vai cair folha seca, só vai cair galho seco. Mas a folha boa, o galho bom e o fruto bom vai permanecer, porque ele está bem firme, ele está bem firmado. Então ele fala de estrutura. Hoje nós estamos cantor, hoje eu estou cantor, já percebeu? Mexe com minha estrutura. Você canta um negócio desse e canta de coração, e na hora que Deus responde, você acha ruim. Não é? Você vai falar, mexe com minha estrutura, sana toda minha ferida. Aí Deus fala assim, beleza, pode ser agora. Aí ele mexe o quê? Com o seu chão, porque onde estão suas raízes? Aí ele mexe com a sua estrutura para mostrar para você o seguinte: ó, nesse solo você produz 30, mas eu tenho um solo melhor para você que você vai produzir 60, e depois vou ter um solo melhor que você vai produzir 100% mais do que você produzia antes. Então eu preciso mexer com as suas estruturas para você entender isso, porque se for de livre e espontânea vontade, você não vai. Se eu não mexer, se eu não te empurrar, porque Deus é intencional. Deus é intencional. Deus não é aquele que está passando por você assim, ó, e de repente você está aqui na beira, ó. Aí Deus passa aqui e bate o ombro em você assim, sem querer, e fala, oh, desculpa, você saiu do lugar e foi para outro lugar. Não, Deus é intencional. Quando Deus vê que tem que te empurrar, Ele te empurra. Hã? Um animal, quando passa por você, esbarra em você, ele vai esbarrar. Um carro, Deus não. Deus sabe o propósito. Quando Ele te empurra, quando Ele mexe sua estrutura, Ele tira os seus pés do lugar que você está para colocar os seus pés em outro lugar, Ele faz isso completamente intencional.
Ele sabe exatamente o que ele está querendo nisso, ainda que você não saiba. Mas ele sabe exatamente o que ele quer com isso. Deus é completamente intencional quando ele quer mexer com as suas estruturas. Ele sabe exatamente como você pode multiplicar o dobro. Quem está entendendo? Jó era rico? Jó era rico. Jó era próspero? Era próspero. Era temente a Deus? Temente a Deus. Se desviava do mal? Sim. Era um homem íntegro? Sim. Reto? Sim. Mas depois ele ficou 2 vezes mais tudo isso. Quem está entendendo? Então quem percebe que a prova de Jó fez ele prosperar? Quem percebeu isso? Então eu quero ser profético nessa noite e declarar para você: não sei qual é a sua prova, mas eu declaro que o que aconteceu com Jó vai acontecer com você. Você vai sair 2 vezes mais abençoado do que quando você entrou nessa prova. Deus vai multiplicar na sua vida 2 vezes mais as bênçãos dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amigos, sobre as tuas posses. O Senhor vai prosperar você para a direita, para a esquerda, na tua frente e atrás, em cima e embaixo, por todo lado. Você será cercado pela bênção de Deus em porção dobrada sobre a sua vida. Quem está tomando posse da porção dobrada aí de Deus sobre a sua vida aí, aleluia. É porção dobrada, a promessa de Deus é essa: porção dobrada em todas as provas que Deus tem para você. Agora eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: quando Satanás diz debalde, olha só que nome bonito, estranho. Primeira vez que eu vi isso, falei: que nome estranho, debalde. O Senhor não abençoa ele. Quando Satanás está conversando com Deus, ele está dizendo essa palavra, debalde. Eu fui pesquisar o que significa debalde, e eu descobri que debalde, o Senhor abençoa, né? Debalde significa de graça. Shinim, hebraico, shinim, equivalente no grego, caris, de graça. Nunca foi pelos holocaustos, nunca foi pelos sacrifícios. Sempre foi de graça. Sempre foi por causa do amor que Deus tinha por Jó. Sempre. A causa das bênçãos de Jó não era pelos holocaustos, não era pelos seus sacrifícios, não era pela sua concepção. Opa, eu ouvi dizer que para servir a Deus tem que ser assim, a sua suposta fidelidade. Não. Deus sempre o abençoou por livre, espontânea vontade e iniciativa. Antes de Jó sacrificar, Deus já abençoava. Antes. Quando a gente carrega com a gente essa certeza de que Deus nos ama, e a palavra diz isso, que Ele nos amou primeiro. Será que você pode dizer isso para você? Diga: Ele me amou primeiro. O pastor Fabrício está dizendo isso, não é a palavra. Ele te amou primeiro. Então, quando nós entendemos que a graça dele vem sobre a nossa vida, por antecedência, por antecipação, a priori, não a posteriori. Não é que eu faço algo e Deus me abençoa. Não, Deus me abençoa e por isso eu faço. Exato. Não, peraí, entenda. Não é porque eu faço algo que Deus vai me abençoar. Deus me abençoou e por isso eu faço algo. Então o que vem primeiro? Deus. Olha só, você oferta, você dá para Deus e Deus vai te multiplicar. Sim ou não? Mas olha só o que diz o texto: Ele é quem dá semente para o quê? E pão para o quê? Homem. Peraí, quem que dá? Ele deu primeiro. Ele deu? Ok. Quando Deus vai criar todas as coisas, e Ele cria o mundo, Ele coloca o ser humano na terra. Que dia? Quem se lembra? Vou te ajudar. 6º da criação. O que já tinha sido criado? Diga assim comigo: tudo. Então, olha só, o último a ser criado foi o homem. Criou macho e fêmea. Deus criou o homem e escondeu a mulher dentro do homem. Cromossomo X, Y. Por isso que mulher é X, X. E o homem é X, Y. Só o homem pode gerar mulher. Por isso quando você tem filha mulher igual eu tenho, a culpa é de quem? Exatamente. Só o homem gera mulher. Então o que acontece? Deus esconde a mulher dentro do homem e viu que o homem estava só, e lá na frente faz o quê? Tira a mulher de dentro do homem. Não é assim que é o mistério revelado? Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, a igreja estava escondida e aí ela foi rever quando ele entrou no profundo, quando ele foi morto, sepultado. Dali nasce aí Adão teve que
para poder nascer a Eva. Jesus teve que dor para poder nascer a igreja. O primeiro Adão e o último Adão. Sim ou não? Mas olha só o que acontece. Antes de Eva vir ao mundo, Jesus prepara todas as coisas. 3 anos e meio treinando os discípulos, sim ou não? Fazendo milagres e trazendo o reino de Deus. Mandou João Batista antes. Antes de Deus colocar o ser humano na terra, o que ele faz? Ele prepara todas as coisas. Então sabe o que Deus fez? Deus não colocou o ser humano e depois foi fazer as coisas e disse assim, me ajuda. Não, ele arrumou a casa. Como você que vai receber uma visita ilustre, o que você faz? Você prepara tudo, limpa a casa, deixa organizada. Você prepara a mesa, já prepara o café, já deixa tudo preparadinho ali para você receber a visita ilustre. Você não vai receber a visita ilustre limpando a casa, vai? Com um pano na cabeça, igual antigamente. Lembra que a mulherada usava aqueles bobs e colocava o pano na cabeça e ficava faxinando ali, a pessoa tá ali, ela toda suada? Não, o que você fazia? Você se limpava, você se arrumava. Até as crianças tomam banho nesse dia, não é verdade? Nem é sábado. E nem é sábado. Aí tá tudo faxinado. Aí chega aquela visita ilustre na sua casa, tudo preparado. Deus fez da mesma maneira. Deus só colocou o homem na terra depois que ele preparou tudo. Ele primeiro criou todas as coisas, preparou a provisão, preparou os animais e disse assim, está chegando o chefe de vocês aí. Quando ele chegar, ele dá nome em vocês. Fica esperto aí que ele vai chegar. E aí quando ele forma o homem encontra o cenário completamente pronto e preparado para ele, porque Deus se antecipa. O que você quer dizer com isso, pastor Fabrício? Eu estou querendo dizer para você que nós vivemos dentro do tempo. Deus não. Você precisa entender nesse fechamento aqui que eu quero fazer, que Deus não vive dentro do tempo como nós. Deus está fora, Ele vive na eternidade. E um dia a gente fala sobre eternidade, mas o que você tem que entender em relação ao tempo, que o tempo é como se fosse um tapete desenrolando. Quem já pegou aqueles tapetes assim, e você estava enrolado, aí você vai estender o tapete? Quem já fez isso? Ou já viu alguém fazendo? Já? Sim ou não? Levanta a mão quem já fez, só para saber se está acordado. Aí você faz, o tapete vai desenrolando. É um descortinar. Quando você abre a cortina, ela desenrola. Porque a cortina hoje é assim para o lado, né? Na época não era assim. Na época ela era enrolada lá em cima. Aí eles puxavam o fiozinho e ela ia desenrolando. Assim é o tempo. Agora me diz uma coisa. Quando está desenrolando ali nesse processo, imagina ele em câmera lenta. Desenrolando. Em câmera lenta. E você está vendo cada parte do tapete ou da cortina sendo desenrolada. Para nós, ele acontece numa velocidade muito rápida que os nossos olhos não conseguem ver os detalhes. A gente só vê ele desenrolando. Mas Deus vê tudo assim, ó. Agora, mesmo você não vendo os detalhes, você sabe que o final, a pontinha da cortina, a barra da cortina, ou o final do tapete, vai aparecer, vai ou não vai? Você já até sabe como que ele é, sim ou não? Então, Deus já sabe também. E sabe o que acontece? No descorrer da história, no desenrolar da história, no descortinar da história, nós estamos dentro dela, a gente não vê os detalhes. Deus está fora, Deus vê tudo. Então significa que o que você vai precisar daqui 10 anos, Deus já sabe. O que você vai precisar daqui 20 anos, Deus já sabe. E Deus já sabia que daqui 30 anos você ia precisar de uma bênção. E Ele já deixou preparada. Já está preparada. Por isso que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Por isso que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que Jesus é o primeiro dentre os que morreram, primogênito dentre os mortos. Ninguém morreu antes dele. Para nós, no descortinar da história, ele morreu 2000 anos atrás. Mas para Deus, antes do tapete estar pronto, já estava decidido. Quem está entendendo? Deus já sabia das suas necessidades, Ele já se antecipou às suas necessidades, Ele já se preparou para todas elas e está dizendo para você nessa noite, fique tranquilo, a bênção já está pronta, vai chegar a hora certa de você tomar posse dela. Não se desespere, porque as suas estruturas estão sendo abaladas nesse momento. Saiba, eu sou o Deus que antevê todas as coisas, eu já sei de todas as suas necessidades, antes mesmo de você falar, e eu já preparei a resposta, já preparei a bênção, já preparei a solução, já abri a porta para você entrar, já deu tudo certo, não é que vai dar, já deu tudo certo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então dê uma salva de palmas a Ele, bem forte, bem forte.
Oh, aleluia! Aí eu encerro dizendo que Jó disse: mas antes eu te conhecia, mas só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Deus usa a crise para tirar as escamas dos nossos olhos. Deus vai abrir os seus olhos e vai mostrar para você toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Ele vai revelar sobre a sua vida a bondade dele, a misericórdia e o amor dele que ele tem por você. Não se desespere, não blasfeme, não deixe Satanás ganhar essa aposta. Não deixe, não blasfeme. Você pode não ter nada hoje no bolso, nem na despensa da sua casa. Não blasfeme. Coloque o louvor, adore a Deus e mostre para os céus, para a terra, que você adora o Deus porque você sabe quem Ele é, e não só por aquilo que Ele te dá. E fique tranquilo que a vida é feita de ciclos, tá? Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima. Isso como 2 mais 2 é 4. Isso acontece, tenha absoluta certeza. Um dia você está embaixo, vacas magras. Um dia você está em cima. E o tempo de vacas gordas, quando você está em cima, está chegando a sua vida. Não há por que desesperar, não há por que temer, não há por que blasfemar. Mas apenas se prostre no chão e adore o teu Deus, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E dizer como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, por gentileza, fique em pé, vamos orar. Vamos orar pela providência de Deus, pela provisão de Deus. Esse paradoxo que nós vivemos, em que o justo sofre, nós achamos muitas vezes, porque somos tementes a Deus, porque somos justos, porque somos retos, e porque nós nos desviamos do mal, nós pensamos que nós não vamos sofrer. E sabe, muitas vezes nós nos preparamos para as coisas boas da vida, os momentos que tudo dá certo, os momentos que você não precisa nem se esforçar, simplesmente as coisas acontecem na sua vida de uma forma tão natural. Mas há momentos da vida que você se esforçando, as coisas não acontecem. É assim ou não é? Já aconteceu assim com vocês? Às vezes a bênção vem sem você pedir, você nem pediu, simplesmente caiu no colo. São as fases da vida, as fases em que as coisas acontecem e as fases que nós somos provados. Por que o justo sofre? Porque é a provação de Deus na sua vida, para revelar o seu caráter, revelar a sua fé, onde é que ela está alicerçada. Jó tinha medo de perder a prosperidade, medo de sair da inatividade. Estou aqui, estou bem, conquistei tudo que eu queria conquistar, para que eu vou ficar inventando trabalho? E Jó tinha medo de perder as suas estruturas, porque estava bom para ele o estilo de vida que ele estava vivendo. Esses medos, Satanás pega e leva diante de Deus para nos acusar, porque ele sabe que ali tem a oportunidade dele provar, ou tentar provar, que nós somos iguais a ele. Só que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza caída é restaurada pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pelo corpo castigado. A nossa natureza agora é nova, é uma nova natureza, um novo homem, que agora segue de glória em glória para uma transformação à imagem do Filho de Deus. A nossa vida é cheia de perdas e ganhos, e eu sei que você perdeu coisas, e essas coisas que você perdeu tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz, o seu sossego, o seu descanso. Mas não deixe isso acontecer, porque a Bíblia diz, e o nosso Deus diz, que o mundo dá voltas, e quando Ele der a volta na sua vida, vai vir bênção dobrada sobre você, de tal maneira que tudo aquilo que perdido for, não será comparado com aquilo que será acrescentado na sua vida. Não será comparado com aquilo que será acrescentado. Um filósofo chamado Soren Kierkegaard, um grande filósofo existencialista cristão, ele dizia sobre a repetição religiosa. Ele falava que a vida dá voltas e ela faz essa repetição. E nesse livro que ele escreveu, ele falava sobre o absurdo da fé. Ele dizia que no mundo todo, ele só observou um povo que era capaz de viver essa repetição da forma correta. Eram os cristãos. E ele foi tentar descobrir por que esse povo conseguia viver essa fase de altos e baixos
sem perder a esperança, sem perder a alegria, sem ser dominado pelo medo. Aí ele descobriu que era por causa da fé. Ele se lembrou, ele viu o texto, na verdade, de Abraão, ele viu o texto de Jó, e ele viu o texto de Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar tanto pela honra quanto pela desonra, pelo frio como pelo calor, pela fome ou pela abastança. Eu sei passar por todos os momentos, bons e ruins, sem perder a minha fé, sem perder a esperança e sem perder o amor pelo meu Deus. Porque eu sei que a minha vida nessa terra aqui depende muito mais de Deus do que qualquer outras coisas que o inimigo tem tentado colocar medo na minha cabeça para desviar o foco de Deus. E saiba, você nasceu nu. Quando você nasceu, você não nasceu com dinheiro, você não nasceu com casa, você não nasceu com carro, nada disso. Você nasceu nu. E sabe o que ele nos diz? Nos diz que a nossa dependência tem que ser total, integral. E sabe o que Gar diz? Ele diz o seguinte: que existe uma palavra que nós precisamos viver, que é a abnegação. Quando a gente é tão fiel a Deus, a tal ponto que nada mais importa. Nada mais importa. Será que você pode dizer isso? Nada mais importa. Será que você pode dizer? Nada mais importa. Nada mais importa. Eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. Meu Deus, eu não sei a prova que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus do sustento. Porque o justo sofre para ser provado. E quando ele é aprovado, vem em dobro tudo aquilo que foi tirado, que foi perdido, ou que foi tocado pelo inimigo. Quem sabe essa pessoa está sofrendo hoje, chorando por algo que foi retirado da vida dela. Ela pensou em tirar sua própria vida, pensou em suicídio, pensou em abandonar tudo, em desistir de tudo, em chutar o balde, em desistir até mesmo da igreja, desistir até mesmo de servir ao Senhor, por imaginar que não valia a pena, por imaginar que não valia a pena ser justo, porque o justo sofre, que às vezes parece que ser ímpio é melhor do que ser justo. Muitos pensamentos passaram sobre a mente dessa pessoa, mas ela não se deixou ser levada por esse pensamento. Ela dominou esse pensamento, e a fé dela viveu um estágio tão alto, que ela foi capaz de mostrar para o diabo, para os anjos, para os homens, que a fidelidade dela não está naquilo que Deus faz, mas está principalmente naquele que Deus é. Deus faz, é importante o que Ele faz, mas é mais importante quem Ele é, a sua identidade. E nós estamos firmados no caráter de Deus, nós estamos firmados na palavra de Deus, na promessa que Ele tem na nossa vida. E nós sabemos que Ele é fiel. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu sei que Deus tem um plano na tua vida, e esse plano não vai ser frustrado. Muitas vezes algumas perdas vêm, mas fique tranquilo, Deus já preparou tudo, porque Ele é o dono do tempo. E antes mesmo de você clamar, Ele já sabia da sua necessidade, e Ele preparou. E eu vim aqui para profetizar e declarar na tua vida: está chegando o tempo da bonança. Está chegando o tempo em que Deus vai fazer as coisas mudarem. Está chegando o tempo em que Deus vai fazer com que as portas se abram diante de você, para que você encontre pastos verdejantes. Está chegando o tempo que as pedras do caminho serão retiradas diante de você, e seus pés não mais tropeçarão diante dela. Prepare-se, prepare-se, porque está chegando a hora. Prepare-se, prepare-se. Não é hora de blasfemar, não é hora de reclamar, não é hora de murmurar. Apenas adore, apenas adore, apenas adore. Tem alguém que está entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Comece a adorar, comece a adorar. Apenas adore, 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 porque está chegando a hora em que Deus vai trazer de volta, mas dessa vez em porção dobrada, em porção dobrada. Apenas adore e saiba que o teu Redentor vive. Oh, aleluia!